Identificando os falsos profetas nos tempos de hoje. Bom, esse é um tema bastante amplo e complexo. Nós temos pouquíssimos minutos no estudo de hoje e eu queria iniciar o estudo de hoje lendo uma afirmação de Jesus no livro de Mateus, capítulo 24, versículo de número 11. Acompanhe na tela. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aqui é a afirmação de Jesus, onde ele diz que se levantar-se-ão nos últimos dias, não poucos, mas muitos falsos profetas, que iriam enganar não poucos, mas muitas pessoas. E com base nesse texto citado por Jesus, nós percebemos que o engano do inimigo será muito complexo, será muito poderoso. E é por isso que nós temos que identificar quais são os falsos profetas, para que nós não venhamos correr o risco de estar entre esses muitas pessoas que irão ser enganadas pelos ensinamentos do falso profeta. Queridos irmãos, no livro de Êxodo, capítulo de número 32, a partir do versículo 25, ali vai estar contando a história do povo israelita que estava à espera de Moisés descer do monte, tal qual Moisés tinha subido ao monte para receber ali a revelação de Deus, as 2 tábuas da aliança, da qual continha os 10 mandamentos escrita pelo próprio dedo de Deus. Ao Moisés demorar lá em cima no monte, o povo achou que Moisés tinha morrido. E o povo agora pressiona Arão para que Arão construa um bezerro de ouro. E aquele povo começa a adorar, a idolatrar aquele bezerro de ouro. Não só idolatria, mas vários pecados gravíssimos que aquele povo começou a fazer. Verdadeiramente aquele povo começou a cair em uma profunda apostasia. Quando Moisés desce do monte e ali nas mãos de Moisés estão as 2 tábuas da aliança que continham os 10 mandamentos, Moisés percebe que aquele povo estava transgredindo todos aqueles mandamentos. Deus, por intermédio de Moisés, diz àquele povo: quem aqui é por mim? A única tribo que não tinha se apostatado foi a tribo de Levi. A tribo de Levi não caiu naquela grande apostasia. E o Senhor, por intermédio da boca de Moisés, disse: aquele que é por mim, dê um passo à frente. A tribo de Levi: eis-me aqui, Senhor, nós somos por ti. E o Senhor diz assim: se você é por mim, passa a mão na espada, desembanha, sai por todo o acampamento e fere todo aquele que for achado na prática do pecado, que for achado na prática da idolatria, da imoralidade sexual. E o texto diz, aqui em Êxodo 32, terminando a história, diz assim: e fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia 3.000 homens. Êxodo 32, verso 28. A tribo de Levi rodeou por todo aquele acampamento. E todo aquele que foi achado na prática do pecado, importava ser pai, se importava ser tio, mãe, seja como for, tinha que seguir a ordem do mestre. E ali, naquele dia, foram mais de 3.000 homens mortos, sem contar mulheres. Aí nós olhamos para essa história aqui, para esse acontecido aqui, e pensamos: rapaz, que Deus é esse? Esse Deus, ele não age da mesma maneira que ele agiu no Antigo Testamento. Ele não age no dia de hoje dessa maneira. Deus não é o mesmo. O Deus de hoje não é o mesmo do Antigo Testamento. Mas o que eu quero te dizer, amados irmãos, que Deus, ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Sempre será o mesmo Deus. O que aconteceu com esse povo aqui foi o castigo que o Senhor deu àquele povo por conta de aquele povo estar no pecado. O que aconteceu aqui foi o castigo do pecado. E a gente olhamos assim, estranho, né? Um Deus fazer algo desse tipo. Mas deixa eu dizer algo para você. Estranho é que nós não encontramos homens de Deus, profetas, pregadores, pastores. É muito difícil, são poucos homens, líderes religiosos que pregam uma mensagem como essa. Porque o que aconteceu com esse povo aqui, esse castigo contra o pecado, vai acontecer também conosco. Porém, naquele grande dia,
quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Tão chamado o dia do juízo. E vai acontecer não daquela forma, mas muito mais pior. Eu quero dizer uma coisa para você, amados irmãos. Se o líder religioso que você segue, se o profeta, o pastor, enfim, não te ensina a verdade, não te ensina que nós precisamos largar o pecado, que é preciso se apartar da imoralidade sexual, do adultério, da fornicação, da bebida, da farra. Se o líder religioso não te ensina que você deve viver uma vida de santidade, ele é um falso profeta. Porque ele não ensina a você toda a verdade, ele ensina a meia verdade. Ele procura sempre ficar com aquela parte que vai massagear o seu ego, que vai levantar o seu autoestima. Ele sempre vai procurar ficar com aquela parte que você quer ouvir, mas não a que você necessita ouvir. E eu te falo isso não para te machucar, não para te afrontar, não para te deixar cabisbaixo, mas eu te falo isso com todo amor no coração, todo carinho. O líder que você segue, se ele não te ensina toda a verdade, ele é um falso profeta. Se ele não te conduz no caminho da obediência, no caminho da santidade à palavra de Deus, ele é um falso profeta. Sabe por quê, amados irmãos, amadas irmãs, meu jovem? A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. É por isso que nós temos que andar no caminho da santidade. Nós temos que andar no caminho da obediência à palavra de Deus. Porque sem santidade ninguém verá Deus. A palavra do Senhor diz no livro de João, capítulo 10, diz ali que o Senhor ainda tem ovelhas que ainda não estão no aprisco dele. E essas ovelhas, cabe a ele conduzir. E elas vão ouvir a voz de Deus, vão ouvir a voz do Senhor. E elas vão agora partir para o aprisco de Jesus. E ali vai se tornar um só rebanho e um só pastor. Nós estamos vivendo verdadeiramente em uma balbúrdia, em uma confusão religiosa, onde tem mais de 35 mil religiões catalogadas, da qual todos professam ter a verdade. E aí, onde está a verdade? Queridos irmãos, eu quero fazer uma afirmação para você. Se você deseja conhecer a verdade, pode ter certeza que Deus, ele vai te conduzir no caminho da verdade. Talvez a obra dele esteja começando hoje, a partir de você estar assistindo esse vídeo. Talvez a obra dele já esteja começada, mas ele vai te mostrar a verdade. E para encerrar essa mensagem, eu quero encerrar lendo um texto de Jeremias, no capítulo de número 23, o versículo de número 16, versículo de número 31 e 32. Olha o que diz o texto bíblico. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos profetizam e vos enchem de vã esperança, falando as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Irmãos, tome cuidado com essas profecias, Como diz a missionária, com essas profetadas. Tome cuidado, porque eles vão trazendo a vocês falsa esperança, falsas promessas. E eles falam isso dizendo que vem do Senhor sem ter o Senhor falado. Versículo de número 31. Eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam sua própria palavra e afirmam, ele disse. Aqueles supostos profetas que falam até coisas bonitas, coisas agradáveis, mas não vem do Senhor, vem do seu próprio coração. E eles estão ali pregando, o Senhor manda te dizer. Irmãos, toma cuidado, bastante cuidado. Verso 32. Eis que sou contra os profetas que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam com as suas mentiras e leviedades, fazendo errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Toma bastante cuidado, amados irmãos, a quem você coloca a sua esperança, a quem você segue, a quem você se espelha. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor, se você deseja conhecer a verdade, o Senhor
vai te conduzir no caminho da verdade. Essa mensagem é com bastante carinho, com profundo amor no coração. Que o Senhor dos Exércitos continue te protegendo. Se você gostou da mensagem, se foi útil para você, se inscreve aqui no canal se está assistindo pelo YouTube. Se for pelo Instagram, também passe a seguir esse perfil. E compartilhe com um amigo. Assim você vai estar fazendo com que a palavra de Deus chegue a mais ouvidos, de modo simples, de modo direta e de modo cristalino. Eu agradeço a você pela sua companhia. Que Deus te abençoe.